Continuar aprendendo de Ti, por meio do louvor, pedir, Senhor, que continue a nos encher do Teu Espírito Santo, para que nós rendamos o melhor louvor, o louvor que só Tu mereces, ó Deus, e enche-nos de Ti. Aleluia. Vem em mim. So
que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, sempre tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor. Aleluia. Olha vocês. Tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele está. Toda a terra celeste, um cântico sem júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és celeste, um cântico sem júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A força e
Amém. Vamos aproveitar o próximo cântico para fazer nossos dízimos e nossas ofertas. A cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de louvor na terra. A Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante de Deus nos confiamos em Teu amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. A Senhor é quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o glória agradecer e agradecer por todas nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome agradecer e agradecer por todas nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois
louvando, dizendo que o Senhor é o Senhor, pedindo, Senhor, para que nos ajude na batalha contra o inimigo e pedimos que, assim como nós trouxemos nossos dízimos e nossas ofertas, que tu, além dos valores, tu estejas usando, Senhor, cada pessoa como instrumento do teu amor, para que o teu amor, Senhor, se espalhe por onde quer que nós andemos. E continua conosco, Senhor, agora na palavra, abençoa o teu filho, o Willis, que vai trazer a mensagem. E em nome de Jesus nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Amém. Bom dia. Prazer. Amém. Amém. Ainda não terminou. Eu trouxe uma junta sem bateria de novo, tá? Já pega. Então a gente tem 4 horas só de duração. Para a gente se policiar, né? Se acabar a bateria, acabou. Bom, meus irmãos, enquanto ativa tudo, só quero lembrá-los que essas 2 mensagens que a gente tem falado sobre o quarto mandamento, elas têm várias referências, mas uma espinha dorsal a gente trouxe desse livro, que é do Bernardo Shaw. Ele é pastor presbiteriano e mestre em teologia. Bernardo Shaw trabalha por causa do descanso. Esse autor vai fazer um seminário, inclusive, dia 22, eu posso dar alguns errados, dia 22 ou 29 desse mês de julho, as informações estão aqui no mural, tá? Então é só uma referência, uma boa referência que me parece boa teologia para seguir. E outras referências aqui que a gente vai falar ao longo do caminho. A gente tem falado dos 10 mandamentos. E temos falado agora do quarto mandamento. Então a gente sempre faz uma recapitulação importante. A primeira delas está nos Evangelhos, para que a gente se lembre e não se esqueça. É que os 4 primeiros mandamentos dos 10 falam sobre o nosso relacionamento com Deus, prioritariamente, e os outros 6 falam do nosso relacionamento com os nossos semelhantes. A gente viu, o pastor falou aqui na aula, o Marcos também, e a gente sabe e reitera que a nossa relação, o resumo de tudo que o homem pode fazer para agradar o seu Criador é ter um relacionamento com Ele e ter um relacionamento com o seu próximo. A gente até faz a imagem da cruz como uma referência visual para essas 2 colunas, né, para essas 2 ideias, grandes ideias, as ideias centrais dos 10 mandamentos, que são sintetizados perfeitamente por Jesus, como diz Mestre, qual é o principal de todos os mandamentos. Né? E aí Jesus resume todos os mandamentos em 2 principais, que na verdade não rompem os mandamentos anteriores das tábuas de Moisés, mas os confirmam. Né? Então a gente já viu que o primeiro mandamento é não ter ninguém além de Deus, ninguém acima de Deus. Amar a Deus, e isso faz referência com o que Jesus disse, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. O segundo mandamento é que nós não tenhamos imagens diante de nós, para que a gente não tenha ídolos aos quais a gente tenha como referência sobre Deus. O terceiro mandamento, nós vimos, é que Deus nos faz um chamado para uma vida íntegra, o povo dele. E que a gente possa, na verdade, levar o seu nome de forma honrosa. Não é só falar o nome de Deus em vão, mas é viver uma vida que, dizendo-se cristão, portanto, portador, né? Nós somos o povo que se chama pelo meu nome, não é isso? Então, você viver uma vida cristã de uma forma inconsistente é usar o nome de Deus, é trocar o nome de Deus em vão. E com essa ideia é que a gente vai
é interessante, o quarto mandamento ele é um mandamento que é uma ponte dele, porque guardar o dia de descanso, guardar o Shabat, é uma coisa ao mesmo tempo que se relaciona com a sua vida espiritual, mas tem o seu aspecto social, político, cerimonial. Então ele é um mandamento misto, e ele é um mandamento que guarda muitas controvérsias, talvez até o que mais a gente tenha referências na Bíblia de conflitos de Jesus com os religiosos da época é precisamente em relação à guarda do Shabat, à guarda do sábado. E a gente vai repetir o que está escrito em João 14, versículos 15 e 21, e depois no 1 João 2, 3, 6. Bom, Evangelho 14, 15 a 21. 15 e 21. Se me amais, guardai os meus mandamentos. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. E aí, 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 6. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém? Quero te convidar a orar e novamente orar a oração que Jesus nos ensinou. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém e amém. Eu quero achar novamente o meu fio. Ser organizado tem um efeito colateral. Não é uma ontologia de ser organizado, mas ser mais organizado tem um efeito colateral. Tem muita pastinha. Até chegar lá, demora. A gente, para falar de quarto mandamento, a gente começou falando de trabalho. É importante a gente saber o significado e o sentido do nosso trabalho, para que a gente possa dar uma dimensão sobre o que é o descanso, o que é esse descanso que Deus tem para nós. Né? E só, então eu vou gastar aqui 5 minutos para a gente recapitular o que a gente viu no passado sobre o trabalho. Primeiro, o trabalho faz parte do caráter de Deus. Deus trabalhou, e Deus trabalha até os dias de hoje. Jesus já disse isso, João 5,17. Tinha anotado, pastor. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus é trabalhador. O segundo ponto é que o homem foi criado para trabalhar. Veja só, você e eu, nós somos criados para trabalhar. Às vezes a gente sente que isso é só consequência do capitalismo, consequência desse sistema que nós temos hoje, que pensa aí, ficamos com saudade daquilo que a gente nunca viveu. Puxa, se fosse um feudalismo, eu não ia ter muito comer, mas eu não ia precisar trabalhar. É um engano. A gente nasceu para trabalhar. Terceiro ponto, o pecado é uma tragédia de proporção cósmica. O pecado ele perverteu o propósito do nosso trabalho. Você se lembra que o primeiro trabalho que o homem fez sem que precisasse ser feito é costurar uma roupinha de plantas para si, por causa da vergonha que o pecado gerou em Eva e em Adão. Ele desloca a nossa percepção de realidade para nos tornarmos autocentrados. Então, o pecado ele representa uma ruptura entre essa possibilidade de um homem dar continuidade ao projeto de Deus da criação e a realidade a partir da qual isso seria possível. Ele é uma infecção
que perverte tanto o nosso desejo quanto a realidade em que nós vivemos. E isso acaba sendo uma coisa muito difícil, acaba inviabilizando o trabalho como o trabalho que Deus planejou. A gente viu também que a redenção ela supera em algumas etapas, a gente destacou 3 delas. Deus sempre repete essa história. Ele revela o seu caráter, eu sou o Senhor seu Deus. Ele estabelece um relacionamento com o seu povo, e aqui, para a gente fazer referência às tábuas da lei, Deus estabeleceu esse relacionamento também através do tabernáculo, que era a sua presença efetiva no meio do arraial, no meio do povo que saiu do Egito. E ele lembra disso quando ele começa a falar dos 10 mandamentos. E, em terceiro ponto, depois de revelar o seu caráter e ter um relacionamento, ele convida esse povo com quem ele tem relacionamento para viver uma vida de acordo com a sua essência, que expressa esse seu caráter. Mas isso, e por favor, me perdoem o que eu vou dizer, vocês vão entender, isso não seria suficiente. Deus se revelar, ter um relacionamento, ou procurar um relacionamento conosco, e nos convidar para viver uma vida santa, uma vida separada, não seria suficiente se o acorde final da nossa vida fosse a morte. O autor de Eclesiastes diz exatamente isso, né? Que a gente, sem a esperança da redenção, nós somos como animais. A gente parece que vive uma vida por instintos, se multiplica e morre. Se a morte fosse o acorde final da nossa existência, nada desse esforço redentivo teria efetivamente sucesso. Jesus é a redenção definitiva do homem e do universo, e é por isso que a gente viu que a obra redentiva de Jesus não é só para trazer um calorzinho no seu coração. Ele resgata o seu coração também, mas a morte e a ressurreição, especialmente de Jesus, resgatam o universo para a volta. Né? Em quinto lugar, não basta a gente compreender os fundamentos dessa redenção. O pastor falou isso hoje na aula de escola dominical. Mas a gente precisa andar sobre esses fundamentos. O fundamento é vivo. A gente usou a imagem do suco de maracujá. Depois de um tempinho que você deixa no copo, vai descendo ao sumo. E que a gente possa fazer com que a verdade da palavra desça e a gente ande sobre ela. Então, isso faz com que o nosso trabalho, qualquer trabalho, inclusive o trabalho doméstico, ele seja um manifesto ao mundo de que Deus não desistiu da sua criação e que um dia Ele vai consumar a redenção definitivamente de todas as coisas em Cristo. Inclusive, Dona Tio, quando a senhora faz o almoço no domingo para a família. Inclusive eu ajudo a Camila em alguma coisa na confeitaria. Inclusive você, que acha que o meu trabalho não tem tanta importância. Você não, eu já não estou mais trabalhando. Tudo que você faz, e a palavra nos autoriza a dizer isso, que você faça para a glória de Deus, porque Deus é o Senhor, e esse trabalho, seja ele qual for, inclusive capaz de uma briga de família, esse trabalho tem uma implicação diretamente cósmica, de verdade. Tudo que você faz com temor, como para o Senhor, é algo que você faz para restabelecer o shalom, a paz, a completude, a plenitude do jardim do Éden, que ele planejou no começo. E, em sexto lugar, para a gente terminar essa recapitulação, o trabalho é a moldura que cada um de nós tem para restabelecer esse shalom. O nosso chamado, então, ele extrapola a sua atividade profissional, isso já aparece claro, e ele sempre vai contemplar o bem comum. Porque se nós somos chamados para trabalhar, Deus quer que o nosso trabalho reflita seu caráter e restabeleça a ordem das coisas. O homem, veja, foi criado para ser o regente da criação. Tudo que a gente faz e pode fazer na condição de regente da criação. E, então, isso faz com que o trabalho não seja só para pagar os boletos, não seja só para que você alcance o seu objetivo material individual. Não é só para que você, e me perdoe aqui, pastor, a crítica, vá na televisão dizer: eu depois que me converti, tenho um carrão, tenho uma casona e tenho uma empresa com muitos funcionários. O plano de Deus não é só isso. A palavra nos autoriza a dizer que o plano de Deus para a sua vida não é só para que você tenha uma vida individualmente regalada, mas para que a sua vida faça sentido
e produza esse shalom na coletividade, bem comum. E não depende das circunstâncias. Nosso trabalho a gente faz, a gente vai ser discípulo em qualquer lugar, seja o que quer que a gente esteja fazendo. E também não se recusa a elas. O seu chamado, ele pode ser dinâmico. Não quer dizer que se você descobriu aquilo para o qual você está vocacionado, não significa que Deus vai te deixar nessa mesma posição a vida inteira. E nós vimos duas histórias aqui rapidamente, de Ruth e de José. José procurou ser fiel a Deus em várias situações da vida dele, como escravo de Potifar, como gerente da cadeia, depois ele virou gerente da cadeia, interpretador de sonhos, e depois como governador do Egito, debaixo do faraó. As circunstâncias de José mudaram muito, mas ele sempre teve uma disposição a favor de Deus. Então, chegamos finalmente, agora que a gente entende um pouco melhor o que é o trabalho, essa dimensão, a gente volta para ver o que Deus diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11, e vamos ler juntos. Êxodo 20, versículos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. No hebraico, são usadas 3 palavras diferentes nesse bloco de texto que a gente leu. Para o Senhor, quando se refere a você e vai descansar, a palavra em hebraico é descanso mesmo. Agora, para os animais, a palavra em hebraico que se usa é sinônimo de ficar tranquilo. Faz sentido, né? O bicho, em vez de você botar o arreio nele, puxar, puxar carroça, deixa ele quieto no canto dele. Isso é descanso, né? E para os servos, a palavra é refresco, refrigério, vem da mesma raiz da palavra sopro, ânimo. Deixa o seu empregado respirar, deixa o seu empregado esquecer que ele é seu empregado no dia da semana para fazer outras coisas. Então, é interessante que as palavras usadas, elas levam um pouco também de sentido para cada público que está sendo dirigido à ordem do descanso. E aqui está estabelecido muito claramente um princípio: 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. Parece óbvio para nós que usamos o calendário gregoriano, e antes se usava o calendário juliano, que é um pouco parecido. Mas eu lembrei, eu dei uma olhada e convém lembrar para os irmãos que a semana egípcia tinha 10 dias no calendário solar. Cada mês, os meses tinham 30 dias, os egípcios tinham uma matemática bastante avançada. Era inclusive a base de muita coisa que a gente tem até hoje. Mas a semana deles, eles tinham um calendário solar e lunar. Olha o rolo. E o solar, cada mês tinha 30 dias, eles davam uma arredondada no final do ano, eles botavam 5 dias a mais para a adoração das divindades, o Ra, o Sete, os Is, enfim, né, as divindades deles lá, os 5. E o mês tinha 3 semanas de 10 dias cada, no calendário solar. E tinha o calendário lunar, que a semana tinha 8 dias, ou mais ou menos. Eu não sou egiptólogo aqui, nem arqueólogo, não vou além, mas eu só dei uma olhada aqui, a semana egípcia era diferente. Então, quando Deus estabelece essa ordem, 6 dias trabalharás e 1 você vai descansar, tem uma coisa revolucionária aqui dentro. E para a gente parece óbvio, porque a sociedade ocidental, vamos dizer, ela absorveu esse princípio e aplica mais ou menos esse princípio até hoje. E, afinal de contas, escravo não descansa. Concordam? Ou vocês acham que os hebreus
na terra do Egito, tinham um dia de descanso. Era chicote no lombo 10 dias da semana. Na semana de 10 dias deles, era trabalho sem parar. 400 anos o povo hebreu ficou no Egito. Então vocês imaginam que essa saída do povo foi uma saída, uma renúncia a um estilo de vida, a um estilo de pensar. É uma tragédia, mas não admira que todo esse povo tenha ficado pelo caminho. Não tenha tido condições, ou fé, principalmente fé, para abandonar esse estilo de vida e conseguir ter uma cabeça voltada para o Criador para poder entrar na terra de Canaã. Mas enfim, o fato é que o simples princípio de estabelecer 6 dias trabalharás e um vai guardar já é algo que naquela circunstância histórica era muito revolucionário. Parece que guardar o sábado para nós cristãos é um dos versículos, é um dos mandamentos mais fáceis de cumprir. Porque eu não vou para o escritório no domingo. E aí a gente vai rapidamente falar sobre sábado, domingo, enfim. Mas no dia de descanso ninguém trabalha. Não, mas eu vou só no shopping, vou no sorvete, vou para a igreja. Está tudo certo, fácil de cumprir esse mandamento. Nós vamos estudar esse ponto através de uma passagem de Jesus, está em Marcos. Gostaria que você acompanhasse comigo. Marcos, capítulo 2, versículos 23 e 28. Marcos 2, 23 a 28. Você anota aí depois, se você quiser continuar o estudo. Essa mesma passagem está em Mateus, capítulo 12, e em Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler o trecho de Marcos, mas ela também, nós vamos falar um pouco de Mateus e Lucas. Mateus no capítulo 12, Lucas no capítulo 6. Mas vamos ler Marcos, capítulo 2, versículos 23 até 30. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: Nunca leste o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até o sábado, é o Senhor. Mais uma briga de Jesus com os fariseus. Isso não nos surpreende. A gente lê o Novo Testamento e a gente vê vários desses embates. Nesse, Jesus foi acusado de fazer ou permitir que os seus discípulos fizessem algo que a lei expressamente proibia: trabalhar no sábado. Os discípulos passavam pelo campo e colhiam espigas, parece que era trigo, e estavam comendo, e Jesus foi acusado: falou: olha, o pessoal come. Como já tinha sido acusado antes, os seus discípulos não jejuavam, os discípulos de João não jejuavam, o judeu fariseu, o judeu defendia, ou promovia, ou fazia jejum, e os discípulos de Jesus parece que não jejuavam, ele também foi acusado disso. Uma coisa interessante é que em Mateus, no texto de Mateus, esse mesmo texto de Mateus, ele destaca no versículo 1 que esses discípulos estavam com fome. O que o texto de Marcos não diz, o de Mateus entrega. Eles colhiam as espigas, é a mesma passagem, mas eles estavam com fome. E Lucas vai além. No versículo 1 de Lucas 6, ele diz que os discípulos debulhavam as espigas com as mãos. O texto de Marcos não fala que como eles colhiam as espigas. O texto de Lucas é mais detalhado nesse ponto. Ele diz que com as mãos eles debulhavam, tiravam a palha ali, separado que era grama, que era palha, com as mãos. E por que isso é importante? Porque em Deuteronômio 23, 25, a lei mosaica estabelece uma permissão para que qualquer judeu comesse no campo de qualquer outro judeu
no mesmo que fosse no sábado, se fosse para a sua necessidade e se ele fizesse com as mãos e não com o arado, não com a foice. Porque se fosse com a foice, então ele estava trabalhando, ele estava colhendo no campo de outra pessoa, ele estava roubando o produto, a propriedade de outro judeu. Agora, se ele estivesse com fome e fizesse com as mãos, isso estava permitido. Então, o conjunto dos três textos, Marcos 2, Mateus 12 e Lucas 6, nos permite entender que os discípulos de Jesus estavam, sim, valorizando naquele momento a lei. Eles tinham fome e fizeram com as mãos. Então escolheram não para vender depois, mas para se alimentar, e é o que eles estavam fazendo. E a resposta de Jesus, como a gente leu, ela tem duas partes, e a gente pode dividir bem. Qual era a resposta de Jesus para os fariseus? Primeiro, Jesus explica a sua conduta, justifica a sua conduta usando a palavra de Deus, citando o exemplo do rei Davi. E aí ele diz que Davi estava fugindo de Saul, era o homem de guerra do rei Saul naquela ocasião, e estava com a sua entourage lá, sua turma, e entraram no templo e estavam com fome. E aí o sacerdote disse: olha, aqui não tem nada para comer, a não ser os 12 pães da proposição. Os pães da proposição, o sacerdote tinha que fazer uma receita especial, e eles faziam o pão e trocavam a cada dia, e no final da semana só o sacerdote podia comer aqueles pães. Essa era a lei. Só que Davi entrou com fome com a sua turma toda. E o sacerdote disse: olha, só tem esses pães. E ele falou: não, é o primeiro que a gente vai comer. Ele fica com fome. E ele e a sua turma comeram. E o segundo ponto que Jesus revela, falando dessa passagem de Davi, é que a guarda do Shabat ela deve ter essência e não servir apenas ao legalismo. Havendo necessidade, fome, tanto Davi quanto os seus comeram os pães da proposição. E isso não foi imputado como pecado, como culpa para o rei Davi. Pelo menos a gente não tem evidência disso. E o próprio sumo sacerdote permitiu que isso fosse feito. Então Jesus diz: olha, eles estavam com fome e comeram. E isso dá sentido para o descanso, porque quando a gente descansa, no dia de descanso a gente lembra da criação, e consequentemente do Criador. Lembra-te do dia de sábado para guardar. Lá em Êxodo 20. A gente admite que Deus está no controle do universo. Você pode parar um pouquinho. E a gente declara que os 6 dias anteriores foram trabalhados com seu louvor. Porque agora, nesse dia, eu estou repousando, como Deus repousou da criação. Depois dos 6 dias, eu estou repousando no meu trabalho, nesse dia santificado, dia separado, para lembrar. Então, a essência, Jesus reforça para os judeus fariseus o princípio do descanso. E faz a contraposição com a necessidade do homem, com a fome dos seus discípulos naquela ocasião. E então, esse é o primeiro ponto, a primeira parte da resposta de Jesus. A segunda, ele oferece 2 conclusões. A primeira conclusão é que o sábado foi estabelecido para o homem e não o homem para guardá-lo. Então, Jesus, quando ele faz essa declaração e ele equipara, ele traz o exemplo dos pães da proposição, ele equipara a guarda do sábado a um outro mandamento cerimonial dos judeus, que era não comer os pães da proposição. A comparação que ele faz coloca o guardar o sábado com esse mandamento de não comer os pães do templo em certo nível de equivalência. O que é um escândalo para qualquer judeu que guardava o sábado como talvez até o principal dos mandamentos, de uma forma absolutamente rígida. Havia 39, até hoje, 39 itens que não podem ser feitos. Está no Talmud, que é lá do século III, que não foi escrito, mas ele já tinha essa tradição oral, de 39 coisas que não se pode fazer no sábado, se não você quer no sábado. Eu posso andar? Pode, mas 1 milha. Se andar 1 milha e meia, você está pecando. Eu posso colher? Não pode colher. Aliás, não poder colher é o terceiro desses 39. Então, isso é escandaloso para um fariseu
estava acostumado a guardar rigidamente todos esses 39 não fazeres para não pecar contra o sábado, Jesus dizia, mas Davi teve fome, e aí ele rompeu esse mandamento cerimonial, não comer os pães que são sacerdotes, e os meus filhos não comeram no sábado. E ele inverte a perspectiva farisaica, pela qual o sábado se impunha sobre a necessidade do homem. Qual de nós, que se tiver um animal que cai num buraco, vai deixar o animal morrer no buraco ou vai acudir-lo, ainda que seja um dia de sábado? Jesus disse isso em outra passagem. A ordem da criação é que você e eu fomos criados no sexto dia. O homem foi criado no sexto dia. O sábado veio depois. O descanso veio no sétimo. Deus não criou o sábado e falou assim, olha, homem. Aí depois criou a gente e falou, Adão, guarda esse dia. Adão foi criado, o sábado veio depois. E a outra coisa, a segunda conclusão que Jesus oferece, e aí essa se rompe com qualquer religiosidade na época, e é importante que a gente se lembre, ele diz, o Filho do Homem é maior que o sábado. Só Jesus fala Filho do Homem de si próprio. Ninguém chama Jesus de Filho do Homem, chama de outras coisas, né? Pedro chamou ele de Filho de Deus, reconheceu que era Messias, outras pessoas chamavam ele de Rabi, de Mestre, Senhor Deus e Deus meu, mas Filho do Homem, ele se referia a si próprio dessa forma, fazendo referência ao livro do profeta Daniel. Esse tipo de Filho do Homem é que vai Messias. Filho do Homem é o homem perfeito, é o representante máximo da humanidade. Jesus, como um homem perfeito que foi, e como totalmente homem, totalmente Deus, ele se pode chamar de Filho do Homem porque ele é o primeiro homem. O homem que Adão seria se não tivesse pecado, Jesus é, porque é um homem que não pecou, sendo homem. Então não admira que ele seja chamado de nosso advogado perante Deus, porque Jesus é o representante máximo da humanidade perante Deus. Quando Deus olha para o homem com H maiúsculo, não só para o homem olhando, o homem Williams, o homem Benê, mas quando ele olha para a humanidade, ele olha para a humanidade através da lei de Jesus. Porque Jesus é homem. Ele olha para a humanidade. Quem é a humanidade? Quem é a humanidade que eu criei? Como eu posso reconhecer a minha criação? Então ele olha para o seu próprio filho, para Jesus, totalmente homem. Lembrando dessa humanidade de Jesus, e outra coisa, né? Os discípulos estavam com fome. Vocês acham mesmo que Jesus não podia fazer assim, ó? E surgir comida, maná, ou um bezerrinho temperado e assado ali, para evitar o mal-entendido, o constrangimento dos judeus, pegar e degolhar as espigas? Jesus só faz milagres quando é estritamente necessário e com um propósito específico de honrar a Deus. Ele não gasta milagre à toa. E viveu a vida com as limitações humanas, as suas e as minhas. Tanto que os filhos dele estavam com fome. Contra o que Jesus lutou? Jesus lutou contra isso aqui. Mateus 23, 1 a 4, 16 a 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23. O capítulo inteiro fala desse mesmo assunto, tá? Então depois você pode ler, o capítulo todo é bem interessante. Repete algumas ideias, então eu vou só pensar os 4 primeiros versículos, de 1 até 4, e depois os versículos 16 até 23. Aqui está contra o que Jesus estava lutando quando respondeu para os fariseus a respeito da colheita lá das espigas. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Ai de vós, condutores cegos, e aqui eu já estou no segundo trecho. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo tempo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do tempo, esse é devedor.
insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é. Mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. E aqui eu quero destacar com vocês: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, o endo e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, portanto, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Deveis, portanto, fazer essas coisas e não omitir aquelas. É por isso que Jesus diz: eu não vim romper a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Eu vim dar cumprimento a eles, mas não um cumprimento cerimonial, frio e legalista, mas um cumprimento essencial, fundamental, um cumprimento principiológico, com o meu jeito de viver. Ele falou discipulado, eu estou cumprindo os mandamentos das tábuas. Ele confere então um novo significado, uma palavra que está bem na moda ultimamente, que é ressignificar. O que Jesus faz de verdade aqui é ressignificar a primeira tábua dos 10 mandamentos, o mandamento quarto. Fazer milagres fazia todo sentido no sábado, porque ao fazer milagres no sábado, Jesus foi acusado disso. Ele estava apontando profeticamente para a chegada do reino de Deus entre os homens. A redenção que a guarda do sábado lembrava, ela estava sendo concretizada, efetivada na pessoa de Jesus. Então, fazia não só era algo interessante, como fazia todo sentido Jesus trabalhar nesse sentido, de fazer os seus milagres no sábado. Hebreus, e aí é um trecho difícil de entender. Eu não entendia e ainda precisa decantar. Mas eu quero compartilhar com vocês. Hebreus, capítulo 4. Eu lia esse texto e eu falava: nossa, que viagem, não estou entendendo. E passava para o próximo. Aí eu ia ler sobre fé em Hebreus, que é mais fácil. Mas Hebreus 4 fala sobre esse assunto. Vejam lá. Eu vou ler, é um pouco extenso, mas eu peço sua paciência, vale a pena. Versículos 1 até 12. Olha o que esse texto diz. Hebreus 4, 1 e 12. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós ficam para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Vou parar aqui um pouquinho. Aqui o autor de Hebreus está comparando os crentes de hoje com os hebreus de outrora, que foram libertados do Egito. Tá? Então vamos lá. E por que eles ouviram a mesma pregação, mas não creram? Porque ela não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse: assim jurei a minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus.
Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, e aí o versículo 12, que restaura um versículo famoso na igreja. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quero destacar aqui, meus irmãos, algumas coisas que a gente leu. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não emprestais os vossos corações, porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, porque para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que Jesus está lidando com os fariseus é sobre isso. As intenções e os pensamentos. A razão pela qual os judeus naquela época, como ainda hoje, guardam o sábado, a razão pela qual qualquer pessoa hoje guarda um dia de descanso. Jesus observa as intenções do coração e ele diz: se o Shabat, se a guarda do sábado fosse suficiente, se a entrada de Josué na terra prometida tivesse sido esse descanso definitivo do seu povo, do povo de Deus, nós não estaríamos falando disso em seguida, novamente. O Shabat é mais do que um ritual, ele é um memorial de esperança de que Deus concretizará o seu shalom, o seu descanso final, reconciliando consigo toda a criação. A essência de você descansar, parar um dia de trabalhar e fazer toda a sua obra, é poder declarar que Deus vai resgatar todo o universo consigo de forma eterna um dia. E esse é o descanso do Senhor. Ao descansar, nós lembramos com esperança do descanso definitivo e futuro que Jesus inaugurou na sua pessoa e na sua ressurreição. Por isso não nos estranha que Jesus tenha dito: eu sou maior do que o sábado, porque Jesus é o descanso de Deus, é o descanso prometido, é o descanso eterno, o descanso que traz paz, plenitude, que traz esse shalom de Deus, o shalom lá do Jardim do Éden, que Adão e Eva renunciaram com o pecado, é restabelecido através do sacrifício da ressurreição de Cristo. E por isso nós devemos guardar o descanso. E aí você me pergunta, a gente falou de sábado e Shabat, que é sábado. Shabat tem um sentido de descanso em hebraico. Sábado é sábado mesmo, que vem dessa palavra. Por que o cristão passou a guardar o domingo? O domingo é chamado na Bíblia de dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou no dia primeiro, no primeiro dia da semana. E aí a gente tem referências em todos os evangelhos. Mateus 28, 2, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1 a 3 e João 21. Não temos dúvidas que Jesus ressuscitou no domingo. Eu quero ler com vocês Gálatas, capítulo 4, 2 versículos, 9 a 11. 9, 10 e 9. 3 versículos. Gálatas 4, 9 até 11. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Aqui Paulo, falando da igreja da Galácia, vocês guardam dias, meses, anos, datas, festas, como rudimento, chama de rudimentos, esse tipo de disciplina, e fica com receio, Paulo, de ter trabalhado em vão. Será que vocês não entenderam nada? É o que ele disse. Quero ler com vocês Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Esses dois versículos de Colossenses dão sentido para esse trecho grandão que a gente leu no livro de Hebreus. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber,
ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A guarda do Shabat, do sábado, do descanso, ele aponta para a redenção. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não tenhas outros deuses diante de mim. Não façam imagem de escultura. Não falem o meu nome em vão. Guardem o sábado. O Shabat aponta para essa redenção que se consuma, como dissemos, na ressurreição de Jesus. Guardar o sábado como mandamento, como lembrança, até Cristo é uma sombra daquilo que vinha. Então, se Jesus aparece aqui atrás de mim e o sol está atrás da gente, eu estou aqui parado, eu primeiro vejo o quê? A sombra. Mas quando Jesus passar ao meu lado e ficar de frente para mim, então eu já não preciso mais da sombra, porque eu estou vendo Jesus. O povo de Deus foi orientado para guardar um dia de descanso, como ainda é orientado na igreja. Não estamos dizendo que não se deve descansar, mas porque a sombra daquilo que vinha, a redenção na pessoa de Jesus. Quando Jesus já está no meio de nós, então isso está consumado. E Jesus então se torna e é maior do que o descanso de um dia, maior do que a guarda do quarto mandamento de Shabat. Jesus é o descanso encarnado. A ressurreição de Jesus, que era aquela sombra no Velho Testamento, se consuma na pessoa dele. Os cristãos logo no primeiro século se reuniam no domingo. Em Atos 27 a gente vê que Paulo estava reunido no primeiro dia da semana com os cristãos para partir o pão, e que depois ele partiria. Isso está em Atos 27. Existe uma certa controvérsia, porque tem algumas pessoas que leem esse versículo 7 como uma coincidência. Olha, Paulo ia viajar no domingo, então ele estava reunido no domingo com os discípulos, com os cristãos, para partir o pão. Partir o pão não significa necessariamente Santa Ceia, depois está jantando o almoçando. E o domingo, cultura hebraica, começava no sábado à noite. Então ele poderia ter começado a se reunir no sábado para viajar domingo, sábado à noite, e foi dito aqui que era o primeiro dia da semana, sábado às 7 horas da noite, e era domingo. Vamos lembrar disso. De qualquer forma, não é só essa passagem que mostra na palavra de Deus que os cristãos de fato se reúnem no domingo. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2, diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazemos nós também o mesmo que ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vós ponha da parte que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando chegar. Então, mais uma ordem paulina para a igreja de Corinto, nesse caso, para que se recolhessem ofertas no domingo. Tem algumas fontes externas, e aí não bíblicas, mas históricas, de Suetônio e de Tácito, se eu não me engano, que falava, o Flávio José também fala sobre os cristãos do primeiro século, dizendo que um olhar de romano não tinha fé para um bando de judeus meio amalucados que estavam começando a criar um incômodo dentro do judaísmo e no próprio império, dizendo que eles se reúnem no domingo e cantam hinos a Jesus como se Jesus fosse Deus. Fontes externas. Jesus ressurreto encontrou seus discípulos, vários deles no domingo, como por exemplo os discípulos de Emaús. O Pentecostes aconteceu no domingo, em Atos 2,14. O apóstolo João, lá na ilha de Patmos, quando estava isolado, teve as suas visões do Apocalipse, primeiro dia, no domingo, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. E Jesus, como a gente leu, é Senhor do Shabat. De forma que, quando a gente separa o dia do domingo para descansar, nós, cristãos dessa tradição, não entendemos que a gente está quebrando o mandamento de guardar o sábado, mas estamos guardando o princípio, em primeiro lugar, de trabalhar 6 dias e fazer toda a nossa obra descansar no certinho. E, além de guardar esse princípio, estamos o guardando em homenagem à ressurreição de Deus, assim como dizem as tábuas da lei, em homenagem à ressurreição de Deus, que foi consumada, a redenção de Deus que foi consumada na ressurreição de Cristo.
que aconteceu no domingo. Os cristãos do primeiro século, desde antes de Constantino, lá no imperador romano, dizer então que cristão era religião social e determinar o domingo como dia de descanso, desde antes, os nossos primeiros irmãos já tinham isso como prática. Guardar o dia de descanso para lembrar de que Deus foi aquele que nos tirou da terra do Egito, que nos tirou do pecado. Para terminar, antes da conclusão, eu li aqui um outro livro de um filósofo que não é cristão, embora fale muito disso. Luiz Felipe Pondé. Vocês conhecem ele? Barba Branca? Fala bastante no YouTube. Ele falou sobre o sábado. Ele tem um livro chamado 10 Mandamentos, que ele fala sobre os 10 Mandamentos, sobre outras óticas aqui. Eu só quero pegar um trecho que me parece que ele tem alguma razão. Atualmente, muitas pessoas buscam obter nos feriados, nos finais de semana, instâncias de lazer, que as ajudem a ver a vida com outros olhos. Porém, com o avançar da vida pós-moderna e suas exigências cada vez maiores de sucesso, e aí há parênteses, no trabalho, no afeto, no sexo, na saúde, na política, fecha parênteses, mesmo esses momentos de lazer são paulatinamente ocupados pela atividade no trabalho, ou se transformam em intervalos de satisfação ligados às obrigações comuns, como a distração das crianças, com as crianças, viagens turísticas, jantar inteligente, ou seja, ações que dificilmente distanciam de fato as pessoas do seu cotidiano. Então a crítica é para que a gente descanse de verdade. E aqui, e isso é importante dizer, vai a minha confissão. Não guardo o mínimo direito. E eu estou dizendo direito porque eu estou sendo condescendente, estou sendo autoindulgente. Eu não guardo o mínimo. Eu trabalho no domingo. Porque eu trabalho de verdade no domingo, trabalho mesmo, seja no escritório, seja na confeitaria de alguma forma, se precisa, ou eu estou aqui, trabalhando. Não vem na hora de chegar segunda-feira para fazer isso e aquilo. Ou não descansando direito no domingo, porque isso e aquilo vai chegar. Sabe, domingo à noite? Qual é o seu sentimento domingo à noite? Fantástico. Fantástico na televisão. Então, domingo às 8h30 da noite, né? Mais ou menos. Estou fazendo propaganda. Qual é o seu sentimento? E aí eu digo o meu para você. O meu sentimento eu quero estar em casa, eu quero estar em casa quieto, sossegado, porque eu já estou começando a pensar, os pensamentos sobre a semana já invadiram completamente a minha cabeça. Então eu fico vendo a TV, olhando as notícias passarem uma atrás da outra, tá? Entre uma notícia e outra, pensando no que vai fazer, o que tem que comprar, o que tem que pagar, onde tem que ir, o que eu deixei de fazer na semana passada que eu preciso fazer urgente na segunda-feira. E Deus tem nos chamado a descansar, a entender que Ele criou todas as coisas e depois da sua criação repousou e que nós dependemos dele e que a gente pode parar. Porque Deus cuida. Como Jesus é nosso advogado, Deus cuida de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. A realidade que a gente vive se sustenta nele. Quando a nossa vida é compreendida à luz dessa grande narrativa divina, entre a criação, Gênesis capítulos 1 e 2, e a redenção final do universo, Apocalipse 21 e 22, a gente ganha uma perspectiva ampliada dos nossos afazeres, e tanto o nosso trabalho como o nosso descanso, eles se transformam em espaços de interseção, de cruzamento entre esse mundo e o mundo vindouro. Venha o teu reino. Venha o teu reino, é como Jesus nos ensinou a orar. O reino de Deus já é. Amém? Aqui na igreja. Já é em você, cristão, que recebeu Jesus, que tem fé na ressurreição. Mas ainda não. Ele ainda há de se concretizar no Apocalipse. Na pessoa de Jesus, nós temos a perspectiva, a espera maranata de que tudo vai ser
reconciliado com Deus. Tudo. Você, eu e o universo. É nessa perspectiva que a gente deve guardar um dia de descanso. Com esperança, com satisfação e com confiança de que Deus é o Deus que te sustenta, que me sustenta e que há de acolher todos nós de volta no próximo Jardim do Éden, na Nova Jerusalém, no mundo do porvir. Eu imaginava, quando eu comecei a estudar trabalho e descanso, que o que eu faço e como eu descanso faz sentido universal. Eu estou dando propósitos para o plano de Deus para todo o universo, mas é exatamente isso que Deus nos convida a refletir. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela porção da tua palavra. Pedimos, Deus, que o Senhor nos encoraje a sermos fiéis discípulos de Jesus, que a gente possa olhar para Cristo e vivermos uma vida que expressa o seu caráter, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos deixe de coragem, que o Senhor nos abençoe. Faz, Senhor, com que essa palavra produza frutos de justiça, frutos segundo a tua vontade, que nós possamos ter uma vida que honre o teu nome, que não nos em vão. Ajuda-nos a descansar, Senhor, a lembrar da redenção que o Senhor nos deu. Porque o Senhor nos tirou de uma vida de pecado, da morte, para uma vida de luz. Porque Cristo morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida, de vida eterna, de vida abundante. Oh Deus, obrigado por esse milagre. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, e pedimos que esses próximos 6 dias da semana o Senhor enche de significado, o Senhor possa fazer essa palavra dar resultados e ser prática na nossa vida cotidiana. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãos. E assim, acabamos o quarto mandamento. Eu sou o Rafael Fabrício. Dia 9, semana que vem, 9 de julho, nós vamos dividir a nossa escola dominical. Olha só, muito importante. Nós vamos ter 2 momentos no mesmo horário, das 10 às 10h30. Vamos continuar com uma classe aqui, falando sobre discipulado, mas nós vamos ter uma outra classe, pastor Esther, falando sobre batismo. Nós vamos ter a classe de batismo no mesmo horário que a classe da escola dominical, falando de discipulado. Se você tomou a decisão por se batizar, então você vai ter um grupo apartado especial a partir do domingo que vem. E se você gostaria de saber sobre esse assunto, independente de compromisso de batizar no final ou não, mas se você gostaria de saber mais sobre o batismo, entender qual é o seu significado e o que isso representa, então você também é convidado a participar e será muito bem-vindo e bem-vindo. Tá bom? Então nós vamos dividir a classe, tem material, vocês esperam material aqui. Então a gente vai estudar sobre o batismo também, no mesmo horário que a gente vai continuar aqui estudando sobre o discipulado, a partir do domingo que vem. Tá bom? Esse é um aviso. O outro aviso é que nós temos alguns eventos de louvor e pregação acontecendo neste mês de julho. Todos os cartazes estão fixados aqui no mural. Então, se você quiser mais informações, inclusive esse evento sobre o propósito do trabalho e descanso do Bernardo Show, vai ser aqui na Hollins, da Liberdade, pertinho. O dia eu não me lembro exatamente, está aqui no mural, 22 e 29 de julho. Tá bom? E outros eventos também. 29? Obrigado, 29 de julho. Nós temos as informações aqui e também informações de inscrição para esses e os outros eventos do mês de julho. Eu acho que são esses avisos. Amigas, quando fala a palavra de Deus, a gente vai ficar sempre refletindo, né? No mesmo jeito que ele confessou que ele não tem descansado aos sábados, eu vou confessar que eu também não. A palavra pesa, né? E a gente rima, que a gente faz as compras, né? Vai e faz as compras. E é um trabalho. E a gente vai ter que beber muita
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, de segunda a segunda, e em especial um dia separado para pensar, refletir, te adorar e concluir que muitas vezes temos pecado, mas queremos, Senhor, ser restaurados para sermos instrumentos da Tua honra e glória. Amém e amém. Amém. Boa semana.